uma ensolarada manhã de outono, New Orleans revelava seu charme único com as ruas molhadas de orvalho e o murmúrio distante do Mississippi. Marina e eu, Ezequiel Blackwood, estávamos ansiosos pelo reencontro que há tanto tempo se fazia necessário. Após anos de separação, finalmente decidimos redescobrir não só a cidade, mas também um ao outro, acreditando que o tempo e a distância poderiam ser curados pelo amor e pela paixão pela vida. Logo na chegada, os detalhes da cidade se desdobravam diante dos nossos olhos. Os becos históricos, a arquitetura que contava histórias e o som contagiante do jazz que ecoava pelas calçadas. Passeávamos pelas ruas de Marigny e French Quarter, relembrando os velhos tempos com sorrisos tímidos e toques de mãos que diziam mais que palavras. "Lembra quando dançávamos sob a chuva?" sussurrou Marina, com um brilho nostálgico nos olhos, e eu apenas sorria, sentindo o coração pulsar em sintonia com cada batida da cidade. A viagem, que inicialmente parecia uma doce reconciliação, tomou um rumo inesperado durante o retorno para o hotel. Era uma noite chuvosa e as ruas, normalmente tão vibrantes, agora se mostravam perigosas com a chuva torrencial e a iluminação que mal cortava a escuridão. "Ezequiel, acho que deveríamos diminuir a velocidade", disse Marina com um tom preocupado, enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas molhadas. No entanto, a atmosfera carregada de emoção, unida à pressa de querer voltar para um refúgio seguro, contribuiu para um momento de distração que mudaria tudo. A estrada, que se transformava em um espelho brilhante refletindo as luzes da cidade, de repente, começou a distorcer sua aparência. Num instante de pura confusão, o carro deslizou de maneira descontrolada. "Cuidado, estou tentando frear", gritei enquanto o som dos pneus derrapando se misturava com os gritos abafados do impacto iminente. Em um segundo que pareceu se eternizar, a colisão aconteceu com violência. As vibrações do impacto reverberavam por todo o veículo e a sensação de desorientação tomou conta de nós. O cenário que se seguiu foi um turbilhão de imagens e sons. A chuva que agora parecia gritar, as luzes piscando num frenesi de cores e o silêncio que se instalou entre os ruídos do acidente. Marina, ainda com os olhos arregalados de choque, segurava minha mão com força, num misto de medo e incredulidade. "O que acabou de acontecer?" ela perguntou, a voz trêmula, enquanto o mundo ao nosso redor se fragmentava em pedaços desconexos. Eu tentava, sem sucesso, compreender a situação, sentindo a pulsação acelerada do coração e o frio que invadia os ossos. Em meio ao caos, a percepção da realidade começou a se distorcer. Cada detalhe, o tilintar de vidros quebrados, o cheiro forte de borracha queimada, os relances da chuva que caía incessantemente, tudo se misturava numa sensação surreal, quase onírica. E foi nesse exato momento que, sem que eu soubesse como, algo extraordinário aconteceu. Uma calma profunda começou a se instalar, enquanto a ideia de que minha consciência estava se desprendendo do corpo se formava silenciosamente em minha mente. O cenário caótico da estrada e do acidente tornava-se apenas um pano de fundo para algo que ultrapassava a compreensão imediata do nosso ser. Enquanto eu me via como um observador, distante do corpo ferido e atordoado, uma sensação de estranha paz começava a invadir o meu interior. Tudo parecia se conectar naquele exato momento, mesmo que o destino tomasse um rumo incerto e dramático, selando o início de uma experiência que desafiaria as fronteiras entre a vida e o além. Naquela mesma noite, enquanto o carro avançava pela estrada encharcada, a tensão já era palpável. O rádio tocava uma melodia suave que contrastava com o ruído crescente da chuva lá fora, criando uma atmosfera estranhamente calmante antes do caos. "Ezequiel, acho que deveríamos estar mais atentos", murmurei, tentando disfarçar o nervosismo que crescia a cada curva. Marina apenas acenou, os olhos fixos na escuridão da estrada. De repente, tudo mudou. Em um instante que pareceu suspenso no tempo, o carro deslizou violentamente. "Olhe, os faróis estão falhando!" exclamou Marina, sua voz embargada pela incredulidade. Antes que pudesse processar a situação, um forte estrondo ecoou, e a colisão aconteceu com uma força devastadora.
O som foi ensurdecedor, uma mistura caótica de metal retorcido, vidros estilhaçados e o impacto brutal da realidade batendo com força. Senti o mundo tremer embaixo de mim, como se a própria terra estivesse se movendo em uma dança. Macabra. Meu corpo foi lançado com violência contra o volante e, em meio à confusão, uma sensação avassaladora de impotência se instalou. Marina, segura firme, gritei, mas minhas palavras se perderam no tumulto que se instaurava. O carro virou e deslizou de lado, e o tempo parecia ter se transformado em um borrão interminável. Enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta, meus sentidos se apressaram em captar cada detalhe. O cheiro pungente de borracha queimada, o som intermitente da chuva batendo no metal retorcido e o brilho passageiro dos faróis que tentavam, inutilmente, iluminar a escuridão. Cada grito, cada estalo dos destroços parecia compor uma sinfonia trágica, marcando o prelúdio de um destino irrevogável. Dentro do carro, o caos reinava absoluto. Marina, com os olhos arregalados, tentava se orientar entre os estilhaços de vidro que cintilavam ao redor. Ezequiel, estou com muita dor. Não sei se vou conseguir, disse ela com uma voz entrecortada, a mistura de terror e dor transbordando a cada palavra. Seus olhos buscavam o meu, clamando por um conforto que eu, naquele momento, não conseguia oferecer. Tudo parecia se confundir entre a dor física e o abalo emocional de ver o nosso mundo desmoronar em questão de segundos. Por instantes que pareceram eternidades, fiquei imerso na sensação de desamparo. Meu corpo, dilacerado pela colisão, parecia ter perdido o sentido da existência, e a percepção do que era real ou ilusório se tornava indistinta. A chuva, que antes era testemunha silenciosa de nosso reencontro, agora parecia zombar de nossa fragilidade. O brilho dos faróis, distorcido pela água, se transformava em relíquias de um tempo que jamais voltaríamos a viver. No meio desse cenário apocalíptico, um pensamento recorrente invadia minha mente. Como chegamos a este ponto? A pergunta ecoava em meio ao ruído do impacto, enquanto o silêncio intercalado pelas batidas do coração marcava a transição entre o que conhecíamos e o desconhecido que se aproximava. Foi nesse exato momento que algo inexplicável começou a se insinuar. Uma calma quase sobrenatural, uma pausa na tempestade do caos, como se o universo estivesse preparando o cenário para algo maior, algo que desafiaria a própria compreensão da vida e da morte. Enquanto os sons do acidente se fundiam com o caos do ambiente, algo dentro de mim começou a mudar de maneira inexplicável. Num primeiro momento, a dor lancinante e o medo me dominavam, mas gradativamente uma estranha sensação de distanciamento tomou conta do meu ser. Senti como se meu corpo, contorcido e ferido, começasse a se desintegrar, permitindo que minha consciência se desprendesse suavemente. Marina, estou vendo tudo de fora, pensei enquanto meus olhos, agora distantes do corpo físico, captavam a cena com uma nitidez que parecia quase surreal. Do alto de uma perspectiva que jamais havia experimentado, eu podia ver cada detalhe. Os destroços espalhados pelo asfalto, o brilho das luzes refletindo nas poças de água e, de maneira surpreendente, a imagem de Marina, que lutava contra a dor com um olhar que oscilava entre o desespero e a esperança. Você está bem? Consegue me ouvir? A voz de Marina, ainda trêmula e carregada de pânico, invadiu minha consciência, mas ela parecia ecoar de um lugar distante, como se pertencesse a outro mundo. Eu queria gritar para ela, explicar que estava lá, mesmo que fosse apenas como um espectador, mas minhas palavras se transformaram em meros sussurros que se perdiam no ar úmido da noite. Enquanto eu observava a cena, a sensação de descolamento se intensificava. Meu corpo físico parecia cada vez mais distante, como se estivesse sendo deixado para trás num passado distante, enquanto minha consciência se elevava a um patamar quase etéreo. Era como se eu estivesse flutuando num espaço onde o tempo não tinha o mesmo rigor e as cores ganhavam uma nova dimensão de intensidade.
Nesse momento, o que parecia ser uma dor insuportável dava lugar a uma calma quase meditativa. Será que estou morrendo? Ou será que estou sendo liberto? Questionava-me, imerso numa reflexão que mesclava o terror com uma curiosa sensação de paz. Era como se cada sensação, cada emoção, estivesse sendo amplificada e, ao mesmo tempo, suavizada pela distância que agora existia entre minha mente e meu corpo. A separação me permitia enxergar a si mesmo como nunca antes, num processo de autoavaliação que se desenrolava em tempo real. Enquanto flutuava nessa nova dimensão, percebi que o mundo ao meu redor começava a se fragmentar. As bordas da realidade se desfocavam e cada fragmento carregava em si ecos de memórias e sentimentos intensos. Foi quando senti a iminente presença de algo que transcenderia o simples fato de estar entre a vida e a morte. Uma voz suave, mas poderosa, ecoou no silêncio desse novo estado, guiando-me para entender que naquele exato instante eu estava iniciando uma experiência de quase morte, a tão falada EQM. Não tema, Ezequiel. Essa jornada é uma porta para a verdade do seu ser. Parecia sussurrar essa presença, que agora se tornava cada vez mais clara. Essa mensagem, carregada de um amor incondicional, contrastava com o tumulto que ainda persistia nos instantes finais do acidente. Mesmo enquanto meu corpo físico permanecia vulnerável e imóvel, a consciência se libertava para explorar as dimensões do existir. Naquele exato momento, percebi que a realidade era muito mais complexa do que jamais imaginei. Enquanto o carro continuava sua triste dança de destroços e a chuva insistia em lavar as marcas da colisão, minha mente navegava num oceano de introspecção e autoconhecimento. Eu estava simultaneamente vendo e sendo visto, experimentando a dualidade entre a existência e o além, num limiar onde a vida física e a espiritualidade se encontravam em um abraço silencioso. Enquanto flutuava naquele espaço entre o conhecido e o desconhecido, fui acometido por uma sensação avassaladora de déjà vu. Subitamente, minha vida se desdobrou diante de mim como um filme, onde cada cena, cada detalhe, era revivido com uma clareza quase dolorosa. Imaginava-me sentado em uma antiga sala de estar, a luz tênue de um abajur lançando sombras suaves sobre as paredes, e cada memória se desenrolava como se fosse uma parte essencial de um enigma que só agora fazia sentido. Por que essas lembranças emergem com tanta intensidade? Pensei enquanto cenas de infância, adolescência e a vida adulta se sucediam numa sequência contínua. Vi os momentos felizes e os momentos de dor, as vitórias e os fracassos, todos reunidos numa única narrativa que me revelava o quanto cada experiência moldou o ser que eu era. Cada risada, cada lágrima, cada gesto impulsivo parecia ter sido pontuado por um sistema misterioso, como se um contador invisível registrasse o peso de cada emoção e ação. A sensação de desconexão do meu corpo me permitia observar essa retrospectiva com uma imparcialidade surpreendente. Era como se eu assistisse a um espetáculo onde o tempo não era linear, onde passado, presente e futuro se encontravam num espaço sem fronteiras. Minhas memórias, antes dispersas e muitas vezes esquecidas, agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça complexo. Cada detalhe, o sorriso de um amigo, o abraço apertado de um ente querido, a amargura de um adeus mal explicado, ganhava um novo significado, revelando lições ocultas e oportunidades de redenção. Durante essa revisão, percebi que certas experiências marcantes estavam interligadas por um fio condutor. O sistema simbólico de pontos que se formava a cada escolha, a cada emoção. Era como se a cada ato de bondade ou cada instante de raiva, um registro fosse feito, levando-me a refletir profundamente sobre o valor real de cada decisão. Tudo o que fiz, cada sentimento que nutri, tem consequências que se estendem além do meu entendimento imediato, pensei, com uma sensação crescente de responsabilidade e surpresa. Esse insight me fez entender que a vida, com todos os seus altos e baixos, era um contínuo aprendizado, onde cada passo tinha um propósito, mesmo quando o caminho parecia tortuoso.
As memórias se desdobravam numa sequência intercalada por flashes de sensações, o calor reconfortante de um abraço, o frio cortante de uma solidão inesperada, a euforia de uma conquista e a tristeza de uma perda. À medida que esses momentos passavam diante dos meus olhos, a barreira entre o tempo e a percepção se desvanecia e minha consciência expandia-se para abarcar não apenas a minha história, mas a de todos aqueles que, de alguma forma, cruzaram meu caminho. Em meio a essa vastidão temporal, a compreensão de que cada vida era interligada por um delicado equilíbrio de causas e consequências se tornava evidente. Eu me encontrava dividido entre a dor de reconhecer os erros cometidos e a gratidão por ter experimentado tanto amor e aprendizado. Essa dualidade me impulsionava a mergulhar ainda mais fundo nessa revisão, permitindo-me reviver momentos que, no calor do instante, pareciam insignificantes, mas que agora se revelavam como pilares fundamentais da minha existência. E assim, naquele estado de consciência expandida, a minha alma se abriu para a verdade de que cada experiência, por mais trivial que pudesse parecer, era essencial para a construção do meu ser. Enquanto a projeção das minhas memórias seguia seu curso, algo ainda mais enigmático se desvelava. Um sistema simbólico de pontos que parecia registrar cada ação e sentimento da minha existência. Eu observava essa cena interna com uma mistura de espanto e perplexidade. Cada gesto, cada palavra dita ou não dita, era marcado por uma pontuação que surgia diante dos meus olhos, como se um contador invisível atribuísse um peso a cada decisão. Como é possível que cada detalhe da minha vida tenha um valor tão preciso? Murmurei para mim mesmo, tentando compreender a lógica que governava aquele fenômeno inexplicável. Em meio a essa imensidão de lembranças, vi cenas de minha infância, onde pequenas ações como ajudar um colega ou revidar um olhar de desconfiança eram anotadas em uma lista que se desenrolava como uma partitura musical. Essa anotação silenciosa revelava que mesmo os momentos aparentemente insignificantes tinham seu papel fundamental na construção de quem eu era. A cada memória que surgia, o contador marcava seu ponto, uma cifra que a princípio parecia fria e matemática, mas que aos poucos ganhava a dimensão de um símbolo de responsabilidade. Recordava, por exemplo, o dia em que recusei ajudar um amigo em apuros, e o peso daquela escolha se refletia num ponto negativo. Em outra cena, revivia o instante em que um simples sorriso de carinho tinha compensado anos de solidão, e aquele gesto se transformava em um ponto luminoso, elevando o balanço da minha vida. Será que cada erro pode ser redimido? E cada acerto, esquecido se não valorizado? Perguntei em um diálogo silencioso com essa consciência ampliada. A resposta, tão abstrata quanto a própria essência do universo, se manifestava na forma de uma introspecção profunda. Era como se o sistema de pontos revelasse a verdadeira importância das minhas atitudes, forçando-me a encarar os momentos de fraqueza e as pequenas vitórias que, juntas, definiram o meu caminho. Enquanto eu me perdia nessa análise minuciosa, uma figura começou a se destacar entre as memórias. Um velho mentor, cuja voz serena e olhar compreensivo pareciam simbolizar a sabedoria que se acumula com o tempo. Ezequiel, cada ponto que você carrega não é uma condenação, mas um lembrete das lições que a vida lhe ofereceu, dizia ele, num tom que misturava consolo e desafio. Essa figura, que emergia tanto das minhas lembranças quanto da essência do contador, me encorajava a aceitar cada escolha feita, a aprender com os erros e a valorizar os acertos, mesmo que o registro parecesse implacável. A intensidade daquela experiência de contagem e avaliação transformava-se num convite à mudança interior. Eu entendia que o sistema de pontos não era um julgamento final, mas um espelho que refletia minha jornada, instigando-me a fazer as pazes com o passado e a trilhar um novo caminho com mais sabedoria. Cada ponto negativo era uma oportunidade de redenção. Cada ponto positivo, um impulso para continuar buscando a luz no meio das sombras. Nesse turbilhão de números e sentimentos, a introspecção se tornou uma espécie de renascimento pessoal.
Percebi que a verdadeira transformação vinha da aceitação dos meus próprios limites e da coragem de enfrentar os arrependimentos. E assim, naquele instante em que a consciência se expandia e se tornava mais clara, a minha alma começava a se reconstruir, registrando não apenas os erros, mas, principalmente, a possibilidade de evoluir a cada novo aprendizado. Enquanto a introspecção me envolvia e os pontos da minha vida continuavam a se revelar, uma mudança súbita na atmosfera interna chamou minha atenção. Do nada, uma luz intensa, mas acolhedora, emergiu no horizonte do meu campo de visão, como se um sol nascente invadisse aquele espaço de memória e emoção. Essa luz não era ofuscante nem agressiva. Ao contrário, ela emanava um calor reconfortante, convidativo, capaz de dissolver as sombras mais densas. É como se toda a paz do universo estivesse condensada nesse brilho. Pensei, sentindo cada célula do meu ser vibrar com esperança e, ao mesmo tempo, temor. Atraído por essa luminosidade, movia-me como que por um impulso superior. Contudo, quanto mais eu tentava me aproximar, mais uma barreira invisível se fazia presente. Era como se no exato instante em que a luz se tornava quase palpável, uma força contrária surgisse, uma muralha erguida pelos ressentimentos, mágoas e dores acumuladas ao longo de uma existência repleta de desafios. Por que essa barreira não me deixa alcançar a paz que tanto anseio? Sussurrei, sentindo a tensão entre o desejo de redenção e o peso dos sentimentos negativos, que me mantinham preso a um passado doloroso. A barreira não era física, mas se manifestava como uma densa neblina de emoções, uma parede feita de todas aquelas mágoas não resolvidas, de todos os rancores que jamais consegui perdoar, nem a mim mesmo, nem aos outros. Essa resistência interna era, ao mesmo tempo, o meu maior obstáculo e um sinal de que ainda havia algo a ser enfrentado dentro de mim. Enquanto lutava para romper essa resistência, flashes de momentos vividos inundavam minha consciência. Relembrava o instante em que uma palavra áspera de um amigo feriu meu orgulho, ou a vez em que um desentendimento com um familiar deixou cicatrizes profundas. Cada lembrança trazia consigo um fragmento da barreira, fortalecendo-a, como se cada lágrima e cada grito não ouvido somassem forças para mantê-la intacta. Em meio a essa turbulência, uma voz suave, quase imperceptível, ecoou do fundo do meu ser. É preciso perdoar para se libertar. Essa revelação ressoou como um chamado. Perdoar? Mas como posso perdoar aquilo que parece tão imutável? Indaguei enquanto tentava compreender que a barreira era, na verdade, o reflexo dos meus próprios sentimentos não resolvidos. Cada pedaço de amargura, cada ressentimento guardado, estava ali para ser encarado. A luz que simbolizava o amor incondicional e a paz esperava que eu derrubasse cada muro, que eu encarasse os fantasmas do passado com coragem. Com essa consciência, senti a necessidade de um diálogo interno profundo. Talvez se eu conseguir compreender a origem de cada mágoa, se eu aceitar a fragilidade humana que nos torna imperfeitos, essa barreira se dissolva, refleti, enquanto o brilho da luz se intensificava, quase como uma oferta de redenção. Em meio à tensão, vislumbres de perdão começaram a surgir. A imagem de um velho mentor, que sempre me aconselhou a buscar a compreensão e a empatia, lembrava-me de que a transformação pessoal vinha do ato de perdoar, não apenas os outros, mas principalmente a mim mesmo. Cada instante parecia um teste, onde a luz e a sombra lutavam pelo controle do meu ser. A cada esforço de aceitação, a barreira cedia um pouco mais, revelando que o caminho para a redenção passava pelo perdão. Senti uma onda de alívio, misturada à dor de rememorar antigas feridas, mas, acima de tudo, um sentimento emergente de libertação. Era como se, ao dissolver cada ressentimento, eu me aproximasse daquela luz resplandecente que representava a essência do amor e da paz universal. Enquanto a luz continuava a me chamar e a barreira dos ressentimentos começava a se fragmentar em pequenos fragmentos, senti que algo dentro de mim se libertava. Cada camada de mágoa e cada cicatriz emocional, outrora inexplicáveis,
se desfazia diante de uma vontade implacável de renascer. Nesse turbilhão de emoções, percebi que a verdadeira transformação não era um destino distante, mas um processo que se instaurava a cada instante, a cada novo suspiro de perdão. Estou pronto para deixar para trás o que me prende, pensei, enquanto uma onda de alívio se espalhava pelo meu ser. A cada memória dolorida, a cada palavra maldita e a cada gesto de amargura, eu me via enfrentando a si mesmo, a versão mais vulnerável e verdadeira de quem eu era. Era como se, a cada respiração, a essência do meu passado fosse dissolvida em pequenas partículas de luz, revelando a possibilidade de um novo começo. Enquanto caminhava por essa jornada de libertação, percebi que o perdão era a chave mestra que abriria todas as portas para a mudança interior. Lembro-me de um diálogo interno profundo. Perdoar não significa esquecer, mas aceitar que cada ferida tem sua lição. É reconhecer que a dor de ontem pode se transformar na força de amanhã. Essa compreensão se instaurou lentamente, com a mesma suavidade de uma brisa que acaricia a pele, e fui percebendo que as barreiras antes intransponíveis eram, na verdade, convites para o autoconhecimento. Em meio a essa luta interna, vislumbrei a imagem de um mentor, uma figura que habitava as profundezas das minhas memórias e que sempre me lembrava da importância da compaixão. Ezequiel, liberte-se dos grilhões do ressentimento e permita que o amor se infiltre em cada canto do seu ser, ecoava sua voz, carregada de ternura e firmeza. Essas palavras tornaram-se um mantra que repetia silenciosamente, como se a cada repetição meu coração se abrigasse mais no acolhimento da mudança. À medida que o perdão fluía, algo extraordinário aconteceu. Senti uma transformação, física e emocional. Meu corpo, mesmo ferido, parecia vibrar com uma nova energia, como se cada célula estivesse se reorganizando para abraçar essa nova versão de mim mesmo. A sensação era de uma limpeza interna, onde todas as impurezas acumuladas ao longo dos anos se dissipavam, abrindo espaço para sentimentos de gratidão e amor. Eu posso me reconstruir a partir daqui, murmurava, enquanto cada pensamento negativo dava lugar a uma nova perspectiva de vida. As lágrimas que antes eram um sinal de fraqueza, agora se transformavam em um símbolo de libertação, lavando os resquícios do passado e abrindo caminho para um futuro mais leve. Cada suspiro tornava-se um ato de coragem, um passo em direção a uma existência onde o perdão e a aceitação eram as principais chaves para a evolução. Essa transformação não foi imediata, mas gradativa. Em momentos de intensa emoção, era comum sentir um misto de tristeza e alegria, a dor de deixar para trás o que um dia foi familiar e a esperança de um novo renascimento. Meu olhar se voltava para dentro, buscando a essência que se encontrava, além dos erros e arrependimentos. Assim, cada instante era uma oportunidade de reconstruir minha identidade, de me tornar alguém mais íntegro, capaz de enfrentar a vida com uma leveza surpreendente. Ao final desse processo de libertação, percebi que a verdadeira transformação interior se dava quando aprendi a abraçar todas as minhas facetas, tanto as sombras quanto a luz. Essa aceitação completa permitiu que eu me reconectasse com a essência do amor e da paz. E ao fazê-lo, a barreira dos ressentimentos finalmente se desfez, dando lugar a uma nova jornada marcada por compaixão, esperança e a convicção de que a mudança é sempre possível. Enquanto a transformação interior se consolidava, uma nova presença começou a se revelar no turbilhão da minha consciência. Em meio a essa transição delicada entre os mundos, percebi a chegada de uma figura serena e iluminada. Gabriel Turner, meu guia espiritual, que emergia com ares de anjo. Sua presença irradiava uma paz inigualável, como se cada traço de sua essência fosse moldado pelo amor incondicional e pela sabedoria dos céus. Olá, Ezequiel. Sua voz suave ressoou dentro de mim, com um timbre que misturava compaixão e firmeza. Estou aqui para guiá-lo através deste novo estágio de sua jornada. Suas palavras eram como bálsamo,
dissipando as sombras que ainda pairavam após a intensa batalha interna contra os ressentimentos. Gabriel conduziu-me por paisagens que pareciam ter sido pintadas com as cores mais puras da esperança e da serenidade. Enquanto caminhávamos por jardins que desabrochavam em uma harmonia que eu jamais havia experimentado, ele me apontava para pequenos detalhes que revelavam a grandiosidade daquele lugar. Veja, Ezequiel, cada flor, cada folha, carrega a essência da vida e da renovação. Assim como a natureza se transforma a cada estação, sua alma também se renova a cada novo perdão. Suas palavras ecoavam num ambiente onde o tempo parecia desacelerar, permitindo que eu absorvesse cada ensinamento com a intensidade de quem experimenta algo que vai além dos limites da compreensão humana. Ao nosso redor, praças celestiais se desdobravam com fontes de águas cristalinas e bancos onde almas descansavam em paz. Nesse cenário quase utópico, vi outros espíritos convivendo em comunhão, compartilhando sorrisos e gestos de carinho, como se tivessem finalmente encontrado a liberdade das amarras do passado. Era uma visão de harmonia que despertava em mim a certeza de que a vida, mesmo após a morte, era um ciclo contínuo de aprendizado e evolução. Durante nossa caminhada, Gabriel me conduziu a um local onde um círculo de luz delineava uma área especial. Este é o portal para a próxima etapa da sua jornada, explicou ele com um olhar terno, mas firme. Aqui você deve compreender que, apesar da beleza deste lugar, há sempre um tempo para cada ciclo. Sua presença aqui é para o aprendizado e para a cura. Mas a vida que você conheceu ainda tem uma missão a cumprir. Enquanto essas palavras se instalavam, uma sensação de despedida se fazia presente, carregada de emoção e responsabilidade. Foi então que, num momento de intensa introspecção, a figura de Marina surgiu ao meu lado. Seu semblante, embora marcado pela dor, transbordava uma serenidade que parecia ser fruto do seu próprio processo de aceitação. Ezequiel, meu tempo aqui se encerrou, ela disse com lágrimas brilhando em seus olhos, mas saiba que meu amor o acompanhará sempre. Você precisa retornar e viver plenamente, honrando tudo o que aprendemos juntos. Seu tom, ao mesmo tempo, triste e esperançoso, reverberava a importância do ciclo da vida e da separação inevitável entre os mundos. Gabriel, testemunhando aquele encontro, assentiu com compreensão e reafirmou: cada despedida é uma semente para um novo começo, e cada encontro carrega consigo a força do amor que transcende o tempo. Assim, naquele instante, enquanto me preparava para seguir adiante, senti a gravidade daquele momento. Era como se, através da orientação dos guias espirituais e da despedida emocionada de Marina, eu estivesse sendo enviado de volta para a vida com uma missão: honrar o passado, mas viver o presente com a intensidade de quem sabe que cada suspiro é um milagre. Enquanto a despedida se solidificava na transição, fui transportado para uma dimensão onde o conceito de tempo adquiria novas nuances. Encontrei-me imerso em uma realidade paralela, onde os primeiros 40 dias após a separação do corpo físico se desenrolavam de maneira intensa e multifacetada. Essa fase, tão enigmática quanto vital, parecia ser um limiar entre o que foi e o que ainda estava por vir. Um período de purificação e aprendizado para as almas que transitavam entre mundos. Ao iniciar essa jornada, percebi que no instante exato da morte, a alma se desprende do peso físico e mergulha num estado de transição, onde as energias e as memórias ainda do mundo material se misturam às novas vibrações espirituais. É como se estivéssemos flutuando num mar de sensações, pensei, enquanto observava almas ao meu redor, cada uma com sua história e seus laços afetivos ainda pulsando com intensidade. Algumas dessas almas pareciam perdidas, vagando num limbo de confusão e angústia, presas às memórias e emoções que não conseguiram soltar. Nesse período, senti que o ambiente era ao mesmo tempo acolhedor e desafiador. Em meio à escuridão e ao frio residual de uma existência física que se esvaía, a sensação de fome e de dor se misturava com flashes de calor e de luz. Era um contraste agudo que ressaltava a dualidade da experiência pós-morte. Eu testemunhei algumas almas
encontrarem consolo num estado quase meditativo, como se estivessem entrando num sono espiritual que permitia uma transição gradual, absorvendo as lições acumuladas ao longo da vida. Outras, porém, pareciam lutar contra sensações físicas que insistiam em se manifestar. O frio, a sede e até mesmo um eco de dor, revelando que a passagem para o novo estágio não era isenta de desafios. Enquanto vagava por esse terreno, inexplorado, percebi que a comunicação com o mundo dos vivos era uma constante tentativa de reconexão. Em sonhos e sinais, espíritos tentavam transmitir mensagens a seus entes queridos, aproveitando a energia das preces e das boas vibrações para manter viva a chama do amor. Será que esses sinais são um lembrete de que, apesar de estarmos separados, nossa essência permanece interligada? Questionei observando com fascínio as interações sutis entre os dois mundos. Em meio a esse panorama, a revisão da própria vida continuava, mas agora com uma clareza ampliada pelo distanciamento do corpo. Cada alma parecia revisitar seus momentos de triunfo e de arrependimento, como se os 40 dias fossem um período de autoconhecimento e redenção. Aqueles que se apegavam demasiadamente aos laços afetivos eram orientados por mentores espirituais para que soltassem o que os prendia ao passado, permitindo-lhes avançar para estágios mais elevados de consciência. Essa orientação se manifestava na forma de vislumbres de jardins celestiais, praças serenas e cenários onde a harmonia reinava, um convite para que a alma se reconectasse com a essência do amor universal. Enquanto absorvia cada detalhe dessa nova realidade, uma profunda sensação de responsabilidade se instalava em mim. Percebi que os laços que mantínhamos com os entes queridos, mesmo após a morte, eram um reflexo do que havíamos vivido e aprendido. Essa visão dos primeiros 40 dias pós-morte me ensinava que a transição não era um fim, mas um novo começo, onde o apego excessivo poderia, se não gerenciado, se transformar em uma barreira para a evolução espiritual. Ao final desse período, de intensa introspecção e conexão, senti uma renovação interna profunda, como se cada lição aprendida me preparasse para retornar à vida física com um propósito maior. Essa visão, repleta de desafios, superações e encontros marcantes, reforçava a ideia de que a morte é, na verdade, uma etapa vital do contínuo ciclo de aprendizado e evolução, onde o amor e o perdão continuam a guiar cada passo da nossa existência. De volta à realidade física, uma onda de transformação profunda e silenciosa me envolveu. Enquanto o eco dos momentos transcendentes se dissipava lentamente, comecei a perceber que a experiência não era um fim, mas um renascimento que iluminava o caminho da minha existência. Sentei-me com o coração ainda pulsando em sincronia com a nova consciência e refleti sobre tudo o que havia vivido naquele limiar entre a vida e o além. Cada suspiro, cada batida do coração carrega agora um significado que ultrapassa o simples existir, pensei enquanto os fragmentos da minha jornada se organizavam em um mosaico de lições e verdades. A visão dos primeiros 40 dias pós-morte e a introspecção profunda que se seguiram despertaram em mim um sentimento de gratidão que jamais imaginei ser possível. Eu havia tocado a essência da existência e compreendido que a morte não é um destino final, mas uma porta aberta para uma nova compreensão da vida. Ao revisitar mentalmente os momentos intensos, o estrondo do acidente, o desprendimento da minha consciência, a revisão da minha trajetória e o encontro com a luz que representava o amor universal, pude reconhecer as cicatrizes que, de tão dolorosas, se transformaram em marcas de crescimento. Cada ponto negativo e cada gesto de perdão, cada lágrima e cada sorriso, foram como tijolos na construção de um novo eu, mais forte e mais consciente de sua própria fragilidade e capacidade de renascer. Perdoar é libertar-se do peso que nos impede de voar, ecoava em minha mente, como o ensinamento de todos os mentores que encontrei durante essa jornada. A sabedoria daqueles que já haviam passado por processos similares me guiou a perceber que a verdadeira transformação ocorre quando aceitamos os nossos erros e os utilizamos como trampolim para um futuro repleto de possibilidades. Naquele instante,
Percebi que carregar o fardo das mágoas era como manter um véu que obscurecia a luz da esperança. Enquanto a memória da despedida com Marina e os ensinamentos do guia Gabriel Turner se mesclavam ao pulsar do meu coração, senti a urgência de viver com intensidade e compaixão. A experiência de quase morte não apenas reconfigurou minha visão da realidade, mas também me ensinou a valorizar cada instante, cada encontro e cada emoção que a vida generosamente oferece. O universo, em sua imensidão, parecia me sussurrar que somos parte de um ciclo eterno de aprendizado, onde o amor e o perdão são os elementos capazes de unir o invisível ao visível. Ao me reerguer, com o corpo marcado e a alma renovada, senti um profundo chamado para transmitir, mesmo que discretamente, a mensagem que agora pulsava em mim. Não por desejar ser um pregador ou escritor, mas para compartilhar que, mesmo nas horas mais sombrias, existe uma centelha de luz capaz de nos guiar de volta ao caminho da vida. O relato da minha experiência se tornou, assim, um tesouro íntimo e silencioso, um lembrete de que cada despedida é, na verdade, uma nova oportunidade de recomeço. Com essa compreensão, encerro esse capítulo da minha existência com a convicção de que, ao abraçarmos o desconhecido e aceitarmos nossa vulnerabilidade, encontramos a verdadeira essência da evolução espiritual. O amor transcende as barreiras do tempo e da matéria, e é nele que reside a força para transformar até os momentos mais sombrios em pura luz.